Ok, pessoal, Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos concluir a nossa matéria Soteriologia. Portanto, esta é a aula 3 e depois do break a 4. Pai, nós te damos graça nesta noite, mais uma vez abre a nossa mente, expande o nosso entendimento, Senhor. Nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para crescer em conhecimento da palavra e em conhecimento de Deus. Abençoe os teus filhos que aqui estão, cada um deles em nome de Jesus. Amém. Muito bem, paramos na página 13. Nós falamos, só voltar aqui um pouquinho para pegar impulso, na página 10, nós estamos falando sobre redenção, um plano histórico. Então nós estamos vendo essas etapas históricas do plano de redenção. Então nós temos na queda o anúncio, ou seja, Deus fez o anúncio do plano na queda. Nós temos uma ilustração de como seria esse plano salvífico na história de Noé. E nós temos um fato consumado não consumado, nós temos o fato estabelecido, não é? Concretizado em Abraão, ele é consumado em Cristo, mas nós temos ele concretizado em Abraão, e nós temos uma sombra, portanto, uma espécie de tipo, de analogia, na cerimônia da Páscoa, não é? Página 13. É válido expor o significado da palavra Páscoa, antes de entrarmos na questão do valor histórico que ela pode ter no que tange a progressão do significado da salvação. Segundo o dicionário Vine, a palavra em questão significa literalmente passar sobre ou poupar. Então, em inglês, por exemplo, ela é traduzida literalmente como ela significa no hebraico, né? Nós optamos pela transliteração da palavra. Transliteração é quando você pega uma palavra que não tem no seu vocabulário, no seu idioma, e você adapta ela para o seu idioma. Então, a palavra Páscoa, ela é uma transliteração, né? Mas o inglês optou por traduzir. Então, Páscoa em inglês é Passover, a Páscoa judaica, né? Tem Easter, mas isso aí é uma outra história que eu não vou entrar agora. Mas a tradução da palavra do hebraico em inglês é Passover. Então, se você ler no texto bíblico, você vai encontrar o termo Passover, quer dizer, Passover, né? Passar sobre, que é exatamente o que aconteceu na experiência do anjo da morte na terra do Egito. A casa que ele encontrava o sangue marcado nos umbrais da porta ou das portas, ele passava por cima desta casa. Ele não tinha autoridade para entrar nessa casa e para ceifar vidas, né? Por isso significa passar por cima. O contexto em que estão inseridos esses versículos se refere ao êxodo do povo de Israel, que estava cativo no Egito durante 400 anos. E a Páscoa é instituída por Deus como memorial de tudo aquilo que iria acontecer naquela mesma noite. A celebração desse memorial precedeu a saída do povo do Egito, ou seja, a libertação da escravidão do povo. Sendo assim, a Páscoa assumiu o sentido de livramento e o êxodo foi a concretização disto. Então, nós estamos falando de sombra, né? Ou seja, um tipo que seria consumado em um antítipo no futuro. O antítipo é a consumação do tipo. Então, nós temos o tipo. Aí, quando você analisa o aspecto da Páscoa, e nós vamos fazer isso de forma bem superficial, porque se fosse fazer de forma profunda, não daria nem as duas aulas dariam para isso. O que é que você encontra? Você encontra um estado do qual pessoas precisam ser libertas. Você tem o povo de Israel no Egito, num estado de escravidão, e essas pessoas precisam ser libertas desse estado. Tá? Então isso aponta para o estado em que o homem está diante de Deus. O homem sem Deus está perdido, está sem salvação. E aí você encontra um julgamento sobre esta terra onde as pessoas estão perdidas. Que julgamento é este? Um anjo com o poder de matar vai passar pela terra e ele tem o poder de matar as pessoas. Tá? E a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então é uma analogia realmente da condenação à morte das pessoas que não têm realmente a salvação em Cristo, né?
Só que Deus provê uma saída para as pessoas que querem a saída. Tá? É bom lembrar que o sangue nos umbrais das portas não era para o povo de Israel, é para todos os que crescem. Se você observar no texto, você vai perceber que Deus não limita o uso do sangue nas portas aos judeus, mas aos que crescem. Então, quem creu, mesmo não judeu, quem creu e pôs o sangue na porta, escapou da morte. Então você vê aí a justiça de Deus operando junto com a misericórdia. Lembra que nós falamos ontem, que é difícil de compreender? Justiça e misericórdia no mesmo nível. Então, aqui você tem um bom exemplo disso. Olha só Deus julgando de forma veemente a impiedade do povo. Mas no mesmo nível, Deus provendo uma porta de escape. No mesmo nível. Então, é esse lado maravilhoso de Deus que nem sempre a gente consegue explicar. Então, muitos não creram? Provavelmente não. É possível que algum judeu não tenha crido? É possível. É possível. Então, o anjo da morte, ele não estava ali procurando etnia. Ou essa casa de judeu? Essa casa de egípcio? Não, ele não estava ali procurando etnia. Ele não estava privilegiando uma etnia. O anjo desceu e ele estava em busca de uma única coisa. Há uma marca do sangue nesta porta? Então eu passo por cima. Quem estava dentro? Se tem o sangue na porta, estou passando por cima. Entendeu? Tem sangue aqui? Não. Mas deixa eu ver. É uma família judia. Então eu não posso. Não. Não tem sangue? Não. Tchau. Entendeu? Então, depois se você estudar o texto com calma, que a gente não vai para lá agora, porque nos desviaria da sequência aqui, você vai perceber o que eu estou te falando. Que em nenhum momento Deus diz, olha, esse livramento é para Israel apenas. Em nenhum momento. Em nenhum momento Deus diz, não conte esse segredo para os egípcios. Também não. Não existe isso. O propósito de Deus é, aqui está uma saída. Eu vou julgar a terra, mas aqui está um escape. Quem quiser, use. Percebe? Julgamento pleno ao lado de misericórdia plena. As duas coisas operando ao mesmo tempo. Aí, de novo, a gente volta para aquele assunto de ontem, que eu não vou estender de novo, que é o assunto da obediência. Tudo uma questão de obediência. Obedeceu? Você pegou o sangue e passou na porta? Ela não passou? É uma questão de obediência. Quem obedeceu, obedeceu. Porque nem sempre as coisas que Deus ordena, elas têm uma explicação lógica para o limite do nosso raciocínio. Entendeu? Tipo, para que eu vou passar dessa meleira de sangue da minha porta? Faz sentido isso? Faz sentido isso. Prefiro dobrar o joelho e orar. Ou seja, quem não obedeceu, morreu. Entendeu? Que Deus quer apenas obediência. Então, passou o sangue, viveu. Não passou, morreu. Então, esta analogia é exatamente a analogia do que acontece quando a pessoa recebe Cristo. Por que eu posso dizer que Jesus é o único caminho de salvação? O único caminho de salvação, period, ponto final. E tem gente que tem dificuldade disso. Um pastor americano foi entrevistado há pouco tempo atrás pelo Larry King, e o Larry King perguntou, Jesus é o único caminho para a salvação? E ele perdeu uma grande oportunidade em TV, em televisão nacional, porque eu não sei se ele teve medo, o que aconteceu, mas ele virou e falou, olha, eu não posso dizer isso para o outro, para mim sim, mas eu não posso julgar o outro. Entendeu? Então ele foi político, preferiu ser político do que ser fiel àquilo que ele acredita, àquilo que a palavra diz. Não importa se nós ficarmos aqui mais 100 anos, gente. Não importa o quanto a sociedade vai mudar. Jesus vai continuar sendo o único caminho de acesso a Deus. E eu não posso ter medo jamais de dizer isso. O plano de salvação está exclusivamente conectado a esta verdade imutável. Imutável. Mas ele é tão bonzinho, ele não sei o que lá. Ele não interessa. O caminho para Deus é Cristo. Jesus falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá? E essa questão do vem é uma questão também teológica muito interessante, que não dá para entrar aqui ao caso,
mas que Jesus deixa claro que só há um caminho, ele, o sacrifício dele. Então, esse sangue lá dos umbrais das portas é uma analogia ao sangue do cordeiro. Tá? Aí vem a questão, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não sei como que vocês talvez entendam o que eu vou dizer. Do mesmo jeito que se um egípcio passasse o sangue na porta, sobreviveria, e um judeu não passasse, morreria, nós vamos ter muita surpresa no dia do juízo, porque a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. O coração do homem é uma terra que ninguém pisa. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, ninguém pisa no coração humano. Só Deus conhece o coração do homem. Tá? Você pode ter pessoas dentro de igrejas evangélicas que não têm uma relação clara com o senhorio de Cristo, ou seja, não passou de fato por uma experiência de salvação, não experimentou a lavagem do sangue, porque isso é uma experiência interna, não dá para julgar. E nós aprendemos a julgar as pessoas pela aparência externa, principalmente no Brasil, né? O Brasil tem um cocão bacana, não usa maquiagem nenhuma, a perna está toda cabeluda, é muito santa, ou o cara está com um terno bem bacana, uma gravata bem ajustada, o cara é muito santo. Nós aprendemos a fazer isso. O que acontece? A gente cometeu erros gravíssimos ao longo da história. Quando eu digo nós, a igreja de modo geral, nós cometemos erros gravíssimos ao longo da história, por julgar as pessoas pela aparência. Nós estabelecemos um padrão de aparência que nós consideramos aceitável e um padrão que nós consideramos inaceitável. Entendeu? E sem falar as práticas também, né? Mas aí Jesus disse algo que me põe para pensar. Eu não sei se eu já entendi a profundidade disso ainda, vou te ser sincero. Não sei se eu já entendi a profundidade de algo que Jesus disse, e toda vez que eu penso nisso, me assusta. Ele disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto que filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Eu já olhei esse texto de ponta cabeça, de todo jeito que você puder imaginar. Já chequei a etimologia desse texto, porque faria mais sentido na nossa mente se Jesus dissesse, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentaram à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos que se acham filhos do reino, muitos que se dizem filhos do reino. Mas não é isso que o texto diz, lamentavelmente. Diz, mas muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Então, quem são esses que vêm do Oriente? Quem são esses que vêm do Ocidente? Por que eles virão do Oriente e do Ocidente e vão estar assentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó? E por que filhos do reino estarão nas trevas exteriores? Entendeu? A única explicação que eu tenho até hoje, que talvez não seja a explicação toda, é que coração do homem é terra que ninguém pisa. Só Deus conhece o seu coração, só Deus conhece o meu coração. Só Deus sabe até que ponto eu sou verdadeiro, honesto, sincero, quebrantado. Só Deus sabe até que ponto eu guardo rancores, mágoas e sentimentos de altivez, de soberba e etc. e tal. Só Deus sabe. Eu posso enganar a todos à minha volta, mas jamais enganarei a Deus. E isto é um princípio assustador. Assustador. Quando você pensa que há tantas pessoas por aí afora que não valorizam a salvação. Salvação é uma dádiva, a salvação é algo que acontece pela graça. Né? Ou seja, não há mérito nenhum, zero. Lembra do texto de ontem, de Romanos 7? Não há mérito, o mérito é zero. Tá? O mérito é todo de Deus, é um ato de graça. E isso deveria gerar em todos uma espécie de quebrantamento constante. Constante. Qualquer sentimento de altivez, qualquer sentimento de soberba ou coisa dessa natureza é contrário ao princípio da graça. Que é quando eu recebo algo de graça de alguém sem que eu merecesse aquilo. Tá? O que eu mereço é justiça, né? Eu mereço justiça. E ao invés de justiça, ele me dá misericórdia, ele me dá graça. Então isso deve gerar gratidão profunda constantemente. Aí nós temos Israel, página 15, como resultado imediato. Né? A Páscoa como sombra, Israel como resultado imediato.
Deuteronômio 10,15 diz: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, coisa de uns 2 meses atrás, falando sobre o meu apoio incondicional a Israel, o meu amor, a minha oração por Israel, o meu apoio incondicional. E aquela pessoa, contra-argumentando comigo, ela usou alguns argumentos da período pré-guerra, Segunda Guerra Mundial, e que inclusive foi um dos incentivos, né, de Hitler de tentar exterminar os judeus, é porque os judeus cresceram tanto e eles exerceram tanta influência econômica no mundo que a maioria dos países da Europa tinham dívidas quase que impagáveis com banqueiros judeus. É parte da história que não é contada sobre a Segunda Guerra Mundial. Hitler exterminou 6 milhões de judeus porque ele queria fazer uma limpeza étnica. Mentira. O que ele queria, na verdade, era tentar eliminar a dívida que a Europa tinha com os banqueiros, as famílias trilhardárias de judeus na Europa, que emprestavam dinheiro para os governos, para as empresas, e eles já estavam basicamente se tornando donos da Europa, porque essas empresas e governos deviam tanto para essas famílias, tanto que era quase que impagável. Então o que Hitler fez? Eu vou exterminar a raça, que aí acaba o problema. Entendeu? E o problema não resolveu, porque há uma bênção de Deus sobre ele, que é uma coisa inexplicável, e até hoje as famílias mais ricas da terra são judeus. As mais ricas da terra. A maioria dos banqueiros, para quem não sabe, depois vá no Google e pesquisa, a maioria dos banqueiros do mundo são judeus. Entendeu? E, inclusive, os que controlam empresas petrolíferas, Israel não é um grande produtor de petróleo, comparado aí com a Arábia Saudita, com Irã, Iraque, Venezuela. Israel não é um grande produtor de petróleo, mas o controle do mercado de petróleo está nas mãos deles. Por quê? Porque eles se infiltraram pela Europa dentro, estão nos Estados Unidos controlando os países que controlam o mundo, então eles têm o controle da economia mundial. E eles cometeram muitos erros? Sim. Muitas atrocidades? Sim. Eles fizeram muita bobagem? Fizeram. Tem judeu mau? Tem. Mas quando eu olho para isso aqui, um texto como esse aqui, explica muita coisa. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais, para os amar, e a vós, descendente deles, escolheu de todos os povos, como se vê hoje. Então o que acontece? Não importa o que Israel faça, literalmente não importa o que Israel faça. Isso que você está lendo aqui nunca vai mudar. Então são essas coisas a respeito de Deus que nós não conseguimos explicar. Não conseguimos. Lembra como que começa essa apostila aqui? A primeira coisa que nós falamos lá na abertura, 2 premissas que nós estabelecemos para entender soteriologia. Deus é soberano e o homem responsável. As 2 premissas que nos ajudarão a compreender soteriologia. Então tem coisas que não têm explicação lógica. Tá? Por que existem aí em torno de 12 mil povos na face da terra? Em torno de 12 mil povos, não 12 mil países, 12 mil povos. Dentro desses 12 mil povos há um povo só, um único povo, um povo entre 12 mil povos, um povo que Deus diz, esse povo é meu, ele me pertence. Esse povo ninguém mexe, ninguém destrói, ninguém derruba, ninguém abate, esse povo é meu. Eu corrijo quando precisa, quando for necessário, mas quem tocar nesse povo vai sofrer as consequências. Por quê? I don't know. Eu não sei por quê. Tem as explicações teológicas da questão da vinda do Messias, que Deus precisava guardar o seu povo, e etc. Tem as explicações teológicas, mas elas explicam tudo? Não. Não explicam. E ao longo da história, quando esse povo errava, Deus corrigia duramente. Corrigia. E é tão engraçado. Alguém aqui já leu o livro de Jeremias, assim, do começo ao final, todinho, sem parar?
Parece que Deus é meio bipolar. Se você lê o livro de Jeremias, por exemplo, parece que você está lendo o texto de um ser bipolar. Que ao mesmo tempo que Deus fala, não, porque você fez isso, os seus pais pecaram, porque eu estou te corrigindo, porque não sei o que lá, porque eu vou mandar os teus inimigos contra ti, sua terra não vai nascer isso, não vai chover na sua terra, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, blá, 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 mas... Eis que eu te amo, que a tua terra não ficará deserta, eis que te trarei de volta, eis que reedificarei os teus muros, as tuas cidades serão reconstruídas, porque o meu favor está sobre ti, porque eu te amo, porque não te abandonarei, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí 4 capítulos na frente, porque eu estou irado contra ti, porque você fez isso, que você fez aquilo, e olha o que eu vou fazer contigo, porque não sei o quê. Aí 3 capítulos na frente, porque eu te amo, porque eu te restaurarei, a sua terra não ficará deserta, blá, 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 blá. Hein? Entendeu? Mas veja bem, enquanto que nós não conseguimos entender Deus 100%, e não precisamos entendê-lo 100%, precisamos crer nele, né? Enquanto não conseguimos entendê-lo 100%, o que acontece? Aí está um exemplo de justiça, misericórdia e amor funcionando de forma equivalente, equiparadas, no mesmo nível. Então Deus prometeu, fez um pacto com Israel, está aqui, ó. Eu determinei, como é que é? Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais. Acabou. Deus se afeiçoou aos caras. Aí dá a impressão que esses caras eram todos muito corretinhos, todo mundo muito santo, todo mundo muito correto. Não, esses pais aqui que Deus está dizendo, que são os cabeças das tribos, vai ler a história deles lá em Gênesis, para você ver quanta besteira esse povo fez. Traíram o irmão, José, Rúben cobiçou uma das concubinas do pai, e mataram o filho de um dos reis vizinhos que se envolveu com a irmã deles. Eles foram lá, mataram todos da cidade, todos os homens da cidade. Eles fizeram loucuras. Mas Deus vem e fala assim, I don't care. Eu me afeiçoei a eles, eu fiz um pacto com eles, eu tenho um pacto com o patriarca deles, então vou corrigi-los quando for necessário, mas não se metam. Sabe aquela história de pai e mãe que o pai corrige, dá uma chinelada, beliscão, põe de castigo, mas vai você tentar fazer o mesmo? É assim ou não é? Os que são pais e mães aqui. Quando chega a nossa hora de corrigir, meu irmão, corrige, chinelada. Pelo menos no Brasil o método é mais bruto, né? Varada, aquela coisa e tal. Agora vem você fazer o mesmo no filho do outro. Entendeu? Assim é Deus com Israel. Agora, eu quero que você entenda, veja bem, Israel, o resultado imediato. Eu quero que você entenda que tudo isso é analógico. Hoje, enquanto que Israel está fora do pacto da graça, né? Israel ainda está vivendo o pacto da aliança com Abraão. Ele está fora do pacto da graça porque rejeitou Jesus. Então, quem está no pacto da graça hoje é a igreja. Somos nós, os gentios, né? Então isso aqui se aplica a nós. Então, entenda uma coisa. Você recebeu Jesus como seu Salvador, seu Senhor, você entregou a sua vida a Ele, entreguei, pastor. Então quero que você entenda que Deus assumiu um pacto com você, que é uma coisa que Ele não abre mão. Você é o único que pode cancelar esse pacto. Ele nunca vai cancelar esse pacto. Nunca. E quando Ele olha para nós, a conclusão do plano da salvação é isso, que uma vez que você passa pelo processo, quando Ele olha para você, Ele vê um filho querido e amado, com quem Ele tem um pacto. Ele vai te corrigir, Ele te dá uma sandalhada quando for necessário, quando você aprontar e errar, Ele vai te corrigir duramente, porque Ele é pai, Ele não é padrasto. Agora, não mexam contigo, entendeu? Ele corrige, só Ele pode corrigir, não mexam contigo. Se mexer contigo vai dar problema. Ou seja, contigo que eu digo é a igreja como um todo, a igreja como corpo.
Entendeu? Então não dá para mexer com a igreja. Mexe com a igreja que dá zebra. Então, desde o Império Romano, todos que tentaram mexer com a igreja, todos. E o Império Romano talvez seja o exemplo mais contundente, porque você acha os Estados Unidos poderosos como nação? Os Estados Unidos é uma nação poderosa? Pensa no Império Romano, que era um negócio de assustar, que controlou metade do planeta Terra. Controle absoluto, mão de ferro, sob a tutela, o comando de um rei que não podia ser contestado. A palavra dele era lei absoluta. Pensa esse império se levantando e dizendo: eu vou destruir essa igreja, eu vou destruir esse povo. E colocar todo o seu arsenal à disposição para destruir a igreja. O tempo passou, o império desabou e a igreja continua aí. E ao longo da história, todos que tentaram fazer a mesma coisa. Então, nós estamos diante dessa analogia aqui. O pacto que Deus tem com Israel, tinha e tem, que se estende até hoje, esse pacto ele fez também com a igreja. Com Israel é o pacto da lei, o pacto da promessa a Abraão, e com a igreja o pacto da graça em Cristo Jesus. Mas o valor é o mesmo, entendeu? Então, não tem aquela coisa de, sabe, qualquer coisa Deus vai te abandonar, qualquer coisa Deus vai te deixar, Deus vai cansar de você. Isso não existe. Você é o único que pode cancelar isto. O que Jesus disse? Aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. O que de maneira nenhuma significa? Precisa ir pesquisar na Austrália, na faculdade lá na Austrália, o que de maneira nenhuma significa? Não. Significa que não há como, não há nada que você faça, ou que qualquer um faça, que leve Jesus a lançar você fora. Enquanto a vida há esperança. Agora, você é que pode cancelar isto, porque é uma aliança entre duas. Por que chama aliança? Porque é um pacto entre duas partes. Né? É igual casamento. Casamento é uma aliança, mas só é aliança enquanto as duas partes quiserem. Já viu o caso de casais que se separam e um dos cônjuges se recusa a seguir a vida, a pessoa fica ali presa aquilo pro resto da vida, ela fica presa àquela aliança, mas aquela aliança está quebrada, porque a outra parte não quer mais, já foi embora, foi fazer outras coisas, sabe lá Deus o quê. Entendeu? Ou seja, a aliança só tem sentido enquanto as duas partes mantiverem a parte do acordo. Então, você tem o poder de cancelar esta aliança e só você. Não há nada que façam contra você que possa anular esta aliança. Este é o princípio básico da soteriologia. Ok? Página 19. A obra salvífica de Cristo, o centro. Há luz suficiente para quem quer e treva suficiente para quem quer. Olha que frase tremenda. Luz suficiente e treva suficiente para quem quer. É muito forte. Ou seja, não há desculpas, né? Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Dentro da progressão histórica do significado da salvação e da consecução da soberania de Deus, em relação ao seu plano pré-estabelecido para a salvação, o ponto mais alto, mais sublime e necessário é a obra de Cristo. Por muitos teólogos, a obra de Cristo é considerada como um acidente na história, como se Deus fosse pego de surpresa por esse evento. Contudo, a história demonstra a progressão desse significado, de modo que fica evidente que a obra de Cristo a nosso favor é parte integral do plano de Deus para a salvação daqueles que fazem parte da soberania e amorosa eleição incondicional. A verdade é que o significado total da morte de Cristo não pode ser resumido em apenas uma ou duas frases, porém, é igualmente verdade que seu significado central pode e deve estar centrado em algumas ideias fundamentais. Então nós temos aqui, a morte de Cristo foi em lugar dos pecadores, né? Ainda na página 19. Na página 21, nós temos a morte de Cristo foi para a redenção dos pecados. Ela aconteceu no lugar dos pecadores, né? É o que a Bíblia chama de propiciação, né? Propiciação pelos pecados ou pelo pecador. Segundo lugar, para a redenção dos pecados. Terceiro lugar, página 23, a morte de Cristo foi
para reconciliar o mundo consigo. E número 4, a morte de Cristo foi para satisfazer a ira de Deus pelo pecado, não pelo pecador, pelo pecado. Então, voltando aqui atrás, a morte de Cristo foi em lugar dos pecadores. Tem uma palavra na Bíblia que as pessoas não entendem muito bem o que significa, porque é um termo meio teológico. Ele carece de uma explicação. É a palavra propiciação. Você vai ler isso muito no Velho Testamento. Propiciação. O que acontece? O princípio divino, Deus é santo, santíssimo, super puro, numa dimensão que a gente não consegue compreender. Essencialmente ele é puro. Então, ele não pode se relacionar com nada que seja impuro. Ele se recusa a se relacionar com aquilo que é impuro. Bom, o homem caiu, pecou, e agora? A regra de Deus é, a alma que pecar, esta morrerá. Então, se houver pecado, é sine qua non que haja morte. Esse é o princípio fundamental. Se há pecado, precisa haver morte. É uma consequência inevitável do processo. Então, vamos voltar no jardim do Éden agora. Eva come do fruto, Deus disse, não coma deste fruto, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Por quê? É a consequência inevitável. Pecado igual a morte. Eva comeu o fruto, Adão comeu. No momento que eles comeram, no dia que eles comeram, Deus veio no jardim. Já encontrou Adão e Eva escondidos lá em algum lugar, atrás de uma moita, atrás de uma árvore, sabe lá Deus aonde. Adão, estou aqui, Senhor, o que você está fazendo? Eu estou escondido. Escondido? Por que você está escondido? Porque eu estou nu. E você descobriu que está nu como? A mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu. A culpa é da mulher, né? Comeu do fruto e me deu. Aí Deus falou, ok. É verdade isso? Mas foi a serpente que me enganou. Ok. Aí o que acontece? Lembra do que Deus falou? Deus disse, está vendo aquela árvore lá? Não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, naquele dia que Adão comeu daquele fruto, tinha que haver morte. Alguém tinha que morrer. A palavra de Deus não pode cair por terra, não pode voltar vazia, hein? Se matou a Eva, se era que Deus pode matar só Eva. Rapaz, você está muito perto da bispa aí, ó, cuidado, hein? Então, veja bem, é isso que eu quero que você entenda, olha aqui. Pra você entender a palavra propiciação. Da onde vem a palavra propiciação? E o que ela significa? Ok, Deus chega no jardim e dá de cara com a situação. Não é surpresa para Deus, lógico. Mas eu preciso falar numa linguagem humana. Deus chega lá e dá de cara com aquela situação. Ok, quem comer desse fruto morre. Ok, Deus chega lá e encontra os dois com aquela consciência de nudismo que alguns acreditam, Kenneth Wuest, um teólogo do passado, do século passado, alega que aquele nudismo, aquela nudez, não era só uma questão de percepção. Eu descobri que eu estou nu. Não. Porque ele acreditava que, assim como Deus criou os anjos no céu, e esses anjos têm roupa, é uma roupa sobrenatural de glória, Adão também e Eva tinham essa mesma vestimenta. Era uma vestimenta resultado da presença de Deus nele, era uma vestimenta de glória. Eles não estavam sentados por aí, desculpa aqui a expressão, arrastando o bumbum na terra. Não, eles tinham uma vestimenta sobrenatural, mas era algo divino que estava neles. A partir do momento que eles pecaram e romperam esta conexão, aquela vestimenta desapareceu. E eles iam precisar agora de uma vestimenta física para cobrir, porque aquela relação direta com Deus que os envolvia em forma de vestimenta não existia mais. Aí o que aconteceu? Deus tinha que cumprir a sua palavra.
tem que morrer alguém hoje, porque eu disse que se comesse, morreria. Então, pela lógica, Deus tinha que matar Adão e tinha que matar Eva, não é? Certo? O que Deus fez? Deus tinha um recurso na manga que Deus não tinha falado para Adão e Eva, que é a propiciação. O que é propiciação? O que significa a propiciação? Significa substituir um culpado por um outro inocente. Então eu tenho aqui o culpado, cometeu 200 crimes, mas aí vem um inocente e fala, vamos fazer o seguinte, eu sei que ele é culpado, mas eu vou morrer no lugar dele, me coloque na cadeira elétrica no lugar dele. Então eu quero ser propiciação pelos erros que ele cometeu. E aí coloca o inocente lá, ele morre e o outro fica livre. Esse processo de substituir o culpado pelo inocente chama propiciação. Entendeu? Então o que Deus fez? O texto não fala rasgadamente do jeito que eu estou dizendo, mas basta ler nas entrelinhas. Eles estavam todos com um aventalzinho de folha, eles já tinham arrumado um jeitinho de mascarar o negócio. Entendeu? Estava todo mundo com um aventalzinho de folha, tudo bonitinho ali. Oi, Senhor, tudo bem? É porque Deus olhou aquela situação, ou seja, o homem tentando encontrar solução para o seu próprio pecado. Não tem jeito. Deus falou, bom, tem que morrer alguém. O que eu faço? Vou matar então um animal que é inocente. Por quê? Como é que eu sei que Deus matou um animal? Porque Deus fez roupa para eles da pele. Entendeu? O texto diz que Deus fez roupa de pele de animais e os vestiu. Então, a razão do porquê a roupa da pele de animal resolvia e as folhas não resolviam, é porque com as folhas ninguém morria. Entendeu? As folhas mantinham a situação sem solução, porque o princípio é que tinha que haver morte. Então o que Deus fez? Matou um animal. Então foi o primeiro sacrifício da história. Foi aonde nasceu o princípio da propiciação, o princípio da substituição. Então, naquele dia, ao invés de morrer Adão e ao invés de morrer Eva, morreu um animal inocente. Dá para dizer que animal era? Não dá, o texto não diz, dá para especular. Especular. Quando você vê na regulamentação da lei, ou a regulamentação dos sacrifícios, você encontrava 3 tipos de animal que eram usados para propiciação. Cordeiro, sem defeito, um bode ou um touro. Eram os 3 animais usados em propiciações. O touro era usado para propiciação de sacerdotes, o bode era usado para propiciação do povo e o cordeiro era usado para propiciação do indivíduo. Eram os 3 animais, na verdade ainda são, porque Israel ainda acredita assim, os 3 animais. Aí tem 2 linhas aqui de raciocínio, por isso que eu estou falando de especular, não dá para provar, mas dá para especular. Tem uma linha de raciocínio que diz o seguinte, não, esse animal deve ter sido um bode, porque essa propiciação pelo pecado de Adão, ou na propiciação do pecado de Adão, estava incluída a humanidade, que Adão é o pai da humanidade. Então foi essa propiciação que Deus ofereceu pelo pecado de Adão e Eva, que permitiu que Deus tolerasse a humanidade pecando até o dilúvio. Então essa propiciação fez com que Deus substituiu, então claro que depois disso houveram sacrifícios, tá? Mas a verdade é que esse é um raciocínio, eu estou apresentando para vocês um dos raciocínios, é que deveria ter sido um bode, já que Adão representava a humanidade, representava uma nação, a raça humana. O outro raciocínio não, deve ter sido um touro, um boi. Por quê? O boi ou o touro era o sacrifício propiciatório de quem estava no ministério, no sacerdócio, melhor dizendo. Então eles alegam, não, Adão foi o primeiro sacerdote que pisou no planeta Terra. Então, a sua queda, o seu pecado requeria o sacrifício de um touro. Então fica essas especulações, que faz diferença? Não.
Agora, que houve um sacrifício, isso é inegável. Aquela pele de animal tinha que sair de algum animal. Tá? Então surgiu o princípio da propiciação. Em cima desse princípio da propiciação, Deus estabeleceu a lei. Partes da lei. Então a lei mosaica funcionava assim. Lembrando que a lei mosaica não estabeleceu o princípio do sacrifício. O sacrifício acontecia antes. Abraão ofereceu sacrifícios ao Senhor. Ao que tudo indica, Abel oferecia. Meio que nas entrelinhas, mas ao que tudo indica, Abel oferecia sacrifícios ao Senhor, porque criava animais, criava ovelhas. Então nós temos ali, quer dizer, Noé ofereceu ao Senhor sacrifício quando saiu da arca, e por aí vai. Então da onde veio essa noção de sacrifícios? Antes de Moisés, antes da lei surgir, com toda a regulamentação dos sacrifícios, 5 sacrifícios que Deus estabeleceu na lei. Da onde que esse povo tirou essa ideia de que eles precisavam sacrificar animais? Entendeu? Ora, isso foi ensinado abertamente por Adão. Adão ensinou isso. Não, olha, o negócio é o seguinte, Deus resolveu o nosso problema sacrificando um animal. Então, toda vez agora que alguém pecava, ia lá e sacrificava, oferecia um animal, porque eles entenderam o princípio. Quando há pecado, precisa haver morte. Mas Deus aceita que haja propiciação, uma troca, uma substituição. O inocente paga pelo pecado do culpado. E o culpado, então, é perdoado. Entendeu? Por que é importante entender isto? Para você entender, então, por que Cristo tinha que morrer. Que é isso que ele está dizendo aqui, que o autor está dizendo aqui, é que existem pessoas que têm relação com o texto bíblico, não vou nem dizer que são cristãos, mas que têm relação com... Tem muito teólogo não cristão. Teólogo que é teólogo porque estudou teologia, escrutinou a Bíblia, então recebeu o título de teólogo por causa disto. Mas não necessariamente acredita no que leu na Bíblia. Aliás, muitos estudaram para questionar, para tentar provar que aquilo ali não era verdade. Né? São aqueles teólogos anti-teologia. Né? Entendeu? Então, aqui nesse caso, o que acontece? Ele está combatendo esse argumento, né, de que Cristo teria sido um acidente na história, que Cristo... Não, Cristo não é nem parte, Cristo é a razão do plano. Cristo é a essência do plano da salvação. Todo o plano da salvação foi construído ao redor dele, em torno da vinda dele e do sacrifício dele. Entendeu? Voltando um pouco lá atrás sobre a questão da eleição de Israel, né? Como Deus disse lá, ó, me afeiçoei a teus pais e decidi abençoar vocês. Ponto final. O que acontece? Não havia como Deus executar esse plano sem formar um povo. Entendeu? Porque a vinda de Cristo tinha que ser resultado de uma aliança, de um pacto, de uma promessa. E como Cristo viria de forma sobrenatural, Deus tinha que preparar uma linhagem. E, dentre outras razões, tem o fato de que Deus sabia de todos os escrutínios que a Bíblia sofreria ao longo do tempo, e que Deus tinha que deixar os devidos rastros para que a história fosse rastreada, que a história pudesse ser contada e rastreada com o passar do tempo. Mas, em segundo lugar, Deus estava preocupado também com a pureza da linhagem messiânica. Então, Deus teve que construir, Deus teve que criar um povo. Então, veja bem, a nação de Israel é a única nação que não deveria existir. É uma nação que existe por puro milagre. Milagre em todos os sentidos. Primeiro, quando você volta lá atrás e lembra que Abraão tinha 75 anos de idade e Sara 65, e ela, além de ter 65 anos, era estéril, porque não tinha tido filho nenhum até então. E além de estéril, o marido já estava com 75. Deus fez a promessa e esperou 25 anos para cumpri-la. Então,
como se já não estivesse ruim, a mulher é estéril e já está com 65. O homem talvez não seja estéril, mas o homem já está com 75. Deus vem e faz a promessa. Ao invés de cumprir logo no dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte, Deus ainda esperou 25 anos. Quando Abraão fez 100 e Sara 90, Deus foi lá e cumpriu a promessa. Por que que Deus é assim, gente? Hã? Por que que Deus gosta de ver o relógio chegando no finalzinho? Nós fomos num evento de pastores no Alabama, numa igreja lá, eu e o meu filho, o pastor Diego, né? E ele estava naquela luta lá, precisando trocar de local, porque o local que ele está agora foi onde nós começamos a igreja num ponto, depois Deus nos deu esse local e lá a igreja está até hoje, né? Já há mais ou menos 6, 7 anos. Mas já deu, o espaço físico já não é o mesmo, e o dono do prédio é um cara muito enjoado, sempre foi uma relação muito difícil com o dono do prédio, aquela luta, e ele naquele aperto, precisando sair de lá, orando a Deus, a gente orando, clamando a Deus, ok. E procurando. Não sei que quem conhece, acho que o apóstolo conhece muito bem a região lá, pensa num lugar complicado para você achar espaço para a igreja. Pensa num lugar complicado. Muito complicado. E orando, aquela história toda, fomos para esse evento. Chegamos lá, um evento muito bom, Deus nos abençoou muito e tal. No final do evento, no final do culto, já tinha acabado o culto, vem uma mulher para o Diego e entrega para ele uma palavra profética. Olha, Deus mandou te entregar uma palavra. Deus me deu uma palavra para você, pastor. Americana, era um evento americano. Diego, ok. Deus mandou te dizer que em 40 dias ele vai responder as suas orações e ele vai atender as suas necessidades. Em 40 dias. Ok. Diego rapidamente, eu acho que ele aprendeu isso comigo, correu lá no calendário, marcou o dia. Que dia que terminava os 40 dias? Dia tal. Ele foi lá, marcou. Voltamos para Boston. Vida que segue. E um dia, 2 dias, 3 dias, 5, 10, 15, 25, 28, 30, 31, 32, e foi. E desse tempo todo Deus está caladinho, nada aconteceu de anormal, nada. Guess what, apóstolo? No dia 40, à tardinha, porque se fosse de manhã também não teria graça, né? No dia 40, à tardinha, o Diego encontrou o prédio para onde a igreja está mudando agora o mês que vem. Além do prédio ser muito bom, 4 vezes o tamanho do prédio que ele tem hoje. Um estacionamento à vontade, espaço físico à vontade. O contrato de lease que ele fez lá foi um contrato de lease com possibilidade de compra. É um prédio de 2 andares, muito grande, que futuramente, quando comprarem ali o prédio, vai ser um lugar maravilhoso, tanto para a igreja, como qualquer outra coisa que queira fazer, que o lugar é maravilhoso. Aconteceu no dia de número 40, à tardinha, quase à noite, foi quando ele encontrou o local. Alguém descobriu, falou para ele, foi lá, olhou o local, ligou, marcou de ver, vem negociando esse tempo todo, e aí, anteontem ele mandou para mim a foto do permit liberado pela prefeitura. Por que que Deus é assim? I don't know. Não sei. Mas uma coisa é, ele gosta de ser assim, porque é possível que você já tenha tido experiências assim, e ele é assim. Ele gosta de nos testar até o último instante, até o último momento, para nos manter dependentes dele. Então, nesse processo, ele poderia ter feito isso com Abraão. Prometeu, liberou. Não, Deus esperou até o último instante. Último instante. Chegou no final da linha, último instante, não tinha mais jeito. Que Abraão já tinha até cometido o erro de fazer um filho na escrava, que deu problema, o problema está aí até hoje. Não é? 25 anos depois, Deus cumpriu a promessa, nasceu o menino. O filho da promessa. Dessa promessa, dessa linhagem, então,
Deus manteve uma linhagem que você encontra no livro de Mateus. Essa linhagem vem até chegar no nascimento do Messias. Tinha que ser assim. Então o que acontece? Esse preço que a nação de Israel pagou, um preço altíssimo, por ser um povo escolhido por Deus. Imagina as restrições que Deus impôs sobre Israel durante milênios. Restrições. Nenhum de nós aqui daria conta de viver metade das restrições que um judeu ortodoxo vive. Ninguém aqui daria conta. Fico olhando às vezes a situação dos adventistas que, né, guardam o sábado e acham que cumprem a lei, porque guardam o sábado e acham que cumprem a lei. Não comem carne de porco, guardam o sábado, não sei o que lá, e acham que cumprem a lei. Entendeu? Não tem a menor noção de que a lei é algo... a lei é impossível de ser cumprida. Os judeus não conseguem cumpri-la. O povo que vive tentando há milênios, eles não conseguem cumpri-la. 613 preceitos para absolutamente tudo que você puder imaginar. Tudo. Em relação à comida, em relação à roupa, ao vestir, em relação ao andar, em relação ao sentar, em relação a tudo que você puder imaginar, tem uma regra. E esse povo foi submetido a este rigor desde que surgiu. Entendeu? E eles erraram muito, é verdade. Mas imagina o preço que esse povo pagou para chegar ao ponto do Messias poder nascer para salvar eu e você de graça. Entendeu? Aí hoje a gente é todo mundo salvo pela graça e a gente quer reclamar de Israel. Mas não sei, Israel não deveria fazer isso com os palestinos, que não sei o que lá, Israel. Tipo, who are you? Entendeu? Quem você acha que é, né? É uma pergunta híbrida. Quem você acha que é para poder questionar por que Israel faz ou fez isso ou aquilo? Come on! Você foi salvo de graça porque eles trouxeram o Messias a nós. Entendeu? Então, por causa disso é que Deus é tão severo com esse negócio. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Faz sentido na sua cabeça isso que eu estou falando? Liberado aí? Pode ir mais um pouco aqui? Muito bem. A morte de Cristo foi em lugar do pecador. Isto aqui é a propiciação. A morte de Cristo foi no lugar do pecador. Isso é propiciação. Tá? Na página 21, a morte de Cristo foi para a redenção dos pecados. Então, propiciação e redenção são duas coisas diferentes, que as pessoas não percebem às vezes. A propiciação é o ato de um inocente morrer para pagar pelo culpado. Isso é propiciação. Significa substituição. Redenção é a eliminação da dívida. Tá? Então é mais ou menos o seguinte. Ele fez algo muito terrível. Então eu vou morrer no lugar dele. Morri, mas ele continua devendo e a justiça continua cobrando. Então eu fiz a propiciação, mas não redimi. Não fiz a redenção. Entendeu? Não, Cristo fez as duas coisas. Ele foi a propiciação, ele morreu no meu lugar, ele me substituiu na morte, e ao fazer isso, ele redimiu, ele limpou, eliminou os meus pecados. Olha bem que coisa linda isso que Paulo diz em Colossenses, que eu lembrei agora, mas vale a pena. Se você puder abrir aí Colossenses, capítulo, deixa eu lembrar aqui, capítulo 3, eu acho. Capítulo 3.
Não, 2, perdão. Capítulo 2. Olha que coisa linda o que Paulo diz aqui, que passa a fazer mais sentido a partir das coisas que eu te falei, que ele diz assim, verso 4, 2:4, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Tá? Esse digo isto, se você ler o capítulo 1 e o 2 até o versículo 3, você vai entender que é basicamente o raciocínio que eu estou apresentando para vocês aqui. Então ele está dizendo, eu digo isto para que ninguém engane vocês com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente contra o corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Verso 6, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tendo cuidado, verso 8. Esse verso tem que estar grifado em tudo quanto é Bíblia. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em quem? Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Basicamente, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o que nos aprisiona são doutrinas humanas. É isso que ele está dizendo. Porque a palavra aqui, a tradição dos homens, a palavra aqui é a palavra para doutrina. Ou seja, a doutrina dos homens. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Verso 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos quantas? Todas as ofensas. Isso aqui é redenção. Entendeu? A propiciação é o ato dele ir para a cruz, morrer no meu lugar. Isso é propiciação. Perdoar todas as minhas dívidas e ofensas, isso é redenção. Verso 14, olha aí agora o 14. Quem quer ler? Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aleluia! Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Ou a dívida, eu gosto da expressão lá da versão da bispa. A dívida. Entendeu? Esse pegar a dívida e cravar na cruz, isso é redenção. Tipo, pessoal, eu não estou só morrendo no lugar dele, propiciação. Eu estou também pagando a dívida, redenção, tum. Entendeu? Então hoje você não deve nada para Deus. Você não deve nada para Deus, não é porque você é bacana, porque você isso, aquilo, o cabelo está arrumado, porque você comprou roupa nova ontem, porque seu perfume é cheiroso, porque não sei o quê, não é nada disso. Tá? Ou porque está feio demais. Toda vez que vier esse sentimentozinho no coração, lembra de Paulo, Romanos capítulo 7. Ei, em mim não habita bem algum. Então não é por isso. Você não deve nada para Deus porque Jesus pagou a conta. Amém? E você, para usufruir disto, basta você viver, servi-lo. Viva aos pés dele, sirva-o. Porque ele fez isso para você de graça. Ele fez isso, inclusive, sem te cobrar nada. Entendeu? Mas alguém pagou um preço. Um povo pagou um preço. Pessoas pagaram um preço ao longo da história. Preços foram pagos para que Jesus viesse e pudesse morrer por nós e nos salvar de graça. Então é de graça para mim, é de graça para você. Mas custou muita coisa para muita gente. Entendeu? É isso que nós não podemos perder de vista. Ok? Mais à frente, nós temos página 23, a morte de Cristo foi para reconciliar o mundo consigo.
Aí lembra que nós falamos ontem sobre Satanás ter se tornado o príncipe deste mundo? Então o mundo estava quando eu digo mundo aqui, é o planeta, tá? A soma de todas as nações. Porque a expressão mundo também na Bíblia tem um outro significado. Mundo enquanto sistema maligno, sistema mundano. Isso é uma outra coisa. Eu estou usando o mundo aqui como mundo enquanto povos, enquanto planeta e somatória dos povos. Tá? Então o que acontece? O mundo estava em litígio contra Deus. Por isso que Deus não tinha relação com os povos. Você já pensou o que é, durante milênios, o único povo que conhecia Deus, que conhecia as palavras de Deus, que ouvia Deus falar, era um único povo, e esse povo era o povo de Israel. Com tantos povos espalhados pelo mundo, já naquela época, todos eles alheios à existência de um Deus criador. E a maioria deles, para não dizer todos, serviam a deuses estranhos, tinham cultos demoníacos, sacrifícios de crianças, as maiores barbaridades que você puder imaginar. E não havia nenhuma relação de Deus com esses povos. E quando Deus trouxe o povo de Israel para a terra, para o lugar, né, como eu falei ontem, o lugar certo, o povo certo no lugar certo, Deus mandou exterminar os povos daquela região. Aí tem questões aí que muita gente não entende, que é a malignidade daquele povo chegou a níveis tão alarmantes que não tinha como, Deus tinha que exterminá-los. Sem falar que a maioria daquele povo era geneticamente alterado, porque os gigantes não eram uma produção humana e nem divina. Os gigantes eram uma alteração genética da raça humana, resultado da intervenção de espíritos demoníacos na raça humana. Então, por isso que tinha que exterminar, porque era Satanás tentando criar a sua própria raça. Entendeu? E Deus tinha que exterminar aquela raça para manter a pureza da sua raça. Manter o genoma humano puro, por causa do Messias. Por que Satanás queria corromper a raça? Porque ele ouviu a promessa lá no jardim. Da semente da mulher vai vir um que vai te esmagar a cabeça. Deixa eu tomar providência. Então a primeira coisa que ele fez foi tentar corromper o DNA humano. A primeira atitude dele foi essa. Não deu certo porque Deus exterminou a raça no dilúvio. É por isso que muitas vezes alguém fala assim, que os filhos de Deus ficaram com as mulheres da terra. Então isso é... Anjos caídos. Ok? Bom, vamos dar uma pausa aqui então, para o nosso cafezinho ali que está cheirando, e nós prosseguimos aqui da página 23 e 24, tá bom? Os anjos caídos que tiveram relação com a raça humana, não? Yes. Os anjos caídos que coabitaram com as mulheres e geraram a raça de gigantes. Mas isso é possível pela parte de serem pouco espiritual, no caso do anjo, Eles veja bem, veja bem. depende do sêmen, depende de tudo isso, de todo o processo. Exato, mas veja bem, Não, eu entendo, mas não é questão de duvidar, está escrito lá, então não tem nem o que duvidar. A questão é que o espiritual tem poder sobre o natural. Poder. Anjos não se manifestam, comem comida ao longo da história, anjos se manifestando, comendo coisas, lutando, matando pessoas, fazendo e acontecendo. Por que eles não podem, por que anjos caídos, que não perderam as habilidades como seres, não podem fazer algo dessa natureza? Eles têm poder sobre a matéria. O mundo espiritual é superior ao natural. Qual é o motivo deles não terem continuado fazendo? Deus. Deus falou que o dilúvio veio para exterminar eles, né? É. Aí Deus não permitiu mais. Não permitiu mais. Mas depois da aula aqui, eu posso falar um pouquinho sobre isso, dependendo do tempo que a gente tenha, porque, na verdade, há uma profecia para os últimos tempos que sugere que Satanás vai tentar fazer isso de novo. Entendeu? Mas só depois do café, que antes do café eu não falo mais nada. Vamos lá, gente.